Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel. Joel, para achar um livro pequeno, você vai para um livro maior, que é Ezequiel, mais fácil de encontrar. Depois de Ezequiel, você vai encontrar Daniel. Depois de Daniel, você vai encontrar Oséias. Então, depois de Oséias, você encontrará Joel. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Ezequiel é um livro maior, mais fácil de achar. Está praticamente no meio da Bíblia. Então você vai avançando, acha Daniel, depois de Daniel você acha Oséias, depois de Oséias você acha Joel. Iremos ler todo o capítulo 1, mas iremos nos deter hoje até o versículo 12. Vamos iniciar hoje o estudo do profeta Joel. Muito difícil, mas vamos entendê-lo, se Deus quiser, pela graça de Deus. Extrair bastante lições para a nossa vida. Joel capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa de mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destraçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre o cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e as palmeiras e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministro do meu Deus. Passai a noite vestido de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruída o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado,
As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Todos os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamam, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirando por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Que descrição aterrorizadora. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Senhor, nós estamos diante da Tua presença para louvá-lo, para bendizer-te, ó Senhor, e adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, e como também, Senhor, para lermos, estudarmos e meditarmos na Tua palavra, Senhor, a fim de aprendermos mais a respeito de quem Tu és, e como também da Tua vontade para a nossa vida. Estamos, ó Senhor, diante de um texto que é difícil, Senhor. É difícil por vários fatores, pela distância, pois um texto que foi escrito há milhares de anos atrás, em uma linguagem, Senhor, buscada, em uma cultura, Senhor, diferente, em uma língua diferente. Mas por Tua graça, Senhor, pedimos que nos abra o entendimento, que nos traga a compreensão, Senhor, do que trata, Senhor, o livro de Joel. E a partir disso, Senhor, possamos extrair lições preciosas para a nossa vida, Senhor. Que através desse livro, Senhor, que é inspirado, que é a Tua palavra, Tu fala ao nosso coração, não o que queremos, mas o que necessitamos. Hoje Tu sabes muito bem, Senhor, que cada um de nós aqui carecemos, que esta igreja necessita ouvir da Tua parte, aprender da Tua parte. Por isso, ó Deus bendito, seja propício a nós, por Tua graça e bondade, fale ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor me capacite, Senhor, me ajude, me habilite, Senhor, para expor, Senhor, esse texto ao Teu povo, Senhor, de maneira fiel, para que haja edificação e santificação do Teu povo, Senhor, através da verdade. Através da Tua palavra, Senhor, nós, o Teu povo, sejamos confrontados, exortados, repreendidos, mas também animados e fortalecidos, alimentados, ó Senhor, nutridos. Por isso, Senhor, te peço, Senhor, dado, Senhor, a nossa muitas limitações, que o Senhor Deus nos conduza em fidelidade a Ti, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, para o bem do Teu povo, para a edificação do Teu povo, para a instrução do Teu povo na justiça, na verdade, a fim de serem habilitados para toda a Tua obra, Senhor, como também, Senhor, para o avanço do Teu reino. Consciente de todas essas verdades, Senhor, e da minha completa dependência Tua, eu oro ao Senhor e te peço humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos iniciar hoje o estudo do livro de Joel. E antes disso, a gente precisa nos contextualizar, né, para entrarmos propriamente dito no texto. Precisamos entender mais ou menos o contexto, algumas informações gerais, para que fique mais claro para nós quando nós formos lidar diretamente com o texto. Algumas informações gerais. Joel é o escritor, o profeta Joel. O significado do seu nome, Javé ou Jeová é Deus. Esse é o significado do nome de Joel. Ele é filho de Petuel. A Bíblia não traz mais nenhuma informação a respeito dele, nem também de Joel. É o único lugar que se fala de Joel aqui praticamente. A data, irmãos, desse livro
O próprio livro não contém informações claras que indiquem a época em que foi escrito. Por essa razão, é extremamente difícil ser específico quanto à data da escrita. Todavia, a menção constante sobre Jerusalém e as atividades litúrgicas, isto é, o culto, indica que ele tenha exercido seu ministério em um período em que havia atividade no templo. Certo? Então, vários textos, como o versículo 1 do capítulo 9, ou versículo 9 do capítulo 1, versículo 13 e 14, capítulo 2, versículo 14 a 17, e versículo 32, capítulo 3, versículo 1, 6 e 16 e 17, são alguns versos que nos dão indicações que Joel viveu e executou, né, o seu ministério profético ali em Jerusalém, em um período em que havia atividade no templo, ou seja, o templo ainda estava de pé, certo? A grande discussão é que período isso aconteceu. Então, alguns estudiosos datam o livro como tendo sido escrito no século IX a.C., durante o reinado de Joás. O reinado de Joás está lá descrito, né, narrado, 2 de Reis, capítulo 12, 2 Crônicas, capítulo 24, 23 e 24, são os textos que vai narrar o período do reinado de Joás. Outros creem que o livro foi escrito pouco antes da queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, vocês vão lembrar, historicamente, aconteceu no ano de 586. Foi quando os babilônios, né, derrubaram os muros de Jerusalém e profanaram o templo, né, acabaram com o templo. Foi onde aconteceu a queda de Jerusalém. Todos os habitantes praticamente foram levados cativo à Babilônia. Então, alguns acreditam que esse livro foi escrito, esse período existiu um pouco antes da queda de Jerusalém. Ainda outros preferem uma data pós-exílio. Certo? Lá pelo ano 520 a 400 a.C. Então, o ponto é que não há consenso quanto ao período do ministério profético de Joel. Mas, embora não haja consenso, o período mais indicado é que Joel viveu e exerceu seu ministério profético no século IX, durante o reinado de Joás. Não é certeza, mas o período mais indicado, não há consenso, mas o mais indicado, assim, o mais falado, o mais provável, é esse período lá, do século IX, durante o reinado de Joás. Alguns até especificam que foi no período em que Israel, né, o Judá, o reino de Judá estava sem rei. Foi aquele período em que a rainha Atalia estava reinando, né? Ela conspira contra o reino, né? Mata todos os filhos do rei. E uma meia-irmã de Joás, né, guarda ele, protege ele no templo. Quando ele está com 7 anos, é que ela revela ele ao sacerdote e aos anciãos da terra, ao exército. E é quando ele é proclamado então rei. Com 7 anos, Joás começa a reinar. Mas nesse período de 7 anos, 6, 7 anos mais ou menos, quem estava reinando foi Atalia, uma rainha perversa, né, que ultrajou o trono de Judá e passou a reinar. Então, alguns estudiosos dizem que foi nesse período específico aqui que aconteceu todas essas coisas, ou que o ministério de Joel se deu, mas também não há certeza. Com certeza, irmãos, conseguir saber em que período da história Joel viveu e exerceu seu ministério profético seria de grande importância para entendermos o contexto e os fatos históricos que motivou a sua profecia ou a sua mensagem. Entretanto, irmãos, embora não tenhamos informações sobre esses detalhes específicos, o próprio texto de Joel, o próprio livro de Joel, é claro quanto ao seu conteúdo. Então é difícil especificar em que momento da história, contexto histórico, geográfico, né, cultural, circunstancial, esse livro se deu,
mas com as próprias informações que o texto nos dá, o livro já nos dá para a gente compreender o conteúdo da mensagem. O que se trata a profecia de Joel? O tema central é o dia do Senhor. O profeta Joel emprega a expressão dia do Senhor 5 vezes ao longo do seu livro. 5 vezes. Ele fala do dia do Senhor como uma manifestação presente da disciplina de Deus sobre o seu povo, o que serve como um prelúdio e alerta do juízo de Deus que será derramado sobre os inimigos de Deus e do seu povo no final dos tempos, que é chamado do grande e terrível dia do Senhor. Então, o tema principal é sobre o dia do Senhor, em que Joel emprega esse termo para se referir à disciplina de Deus no tempo presente sobre o seu povo, e que serve como sendo um prelúdio, uma figura do que irá acontecer no grande e último dia do Senhor, que é quando Deus manifestará a sua ira, a sua justiça contra os seus inimigos e inimigos do seu povo. Isso serve de base ou de alerta para chamar o seu povo no tempo presente, de acordo com as circunstâncias que eles estavam vivendo, ao arrependimento. Ao arrependimento. Então, uma palavra de advertência, uma palavra de alerta ao povo de Deus que estava debaixo da disciplina de Deus aqui nesse período. Veja, o livro não vai dizer em lugar nenhum qual foi o pecado do povo, mas vai deixar muito claro que o povo estava debaixo de disciplina e tudo aquilo que eles estavam vivendo era consequência do seu pecado, consequência da sua rebelião, da sua rebeldia, da sua desobediência a Deus. Tanto é que em 2 partes do livro, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, existe, no capítulo 2, melhor dizendo, existe um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Se há um chamado ao arrependimento, é uma indicação claríssima e contundente de que este povo o que eles estavam sofrendo era a disciplina de Deus devido aos seus pecados. O texto não vai dizer que pecado é, mas a gente pode sugerir ou pensar, não é? Que no Antigo Testamento o grande pecado do povo de Israel era a idolatria. Esse era o principal pecado do povo de Israel. Quem sempre estava apostatando, sempre estava deixando de servir a Deus para servir aos ídolos. Esse era o principal pecado no Antigo Testamento. Mas o livro narra exatamente um período em que o povo de Israel, na verdade é o povo de Judá aqui, né, Jerusalém, o reino de Judá, o povo de Deus, está passando por um período de grande dificuldade, de grande calamidade, e isto é a consequência do seu pecado. Razão pela qual há 2 partes no texto, no livro, que existe um chamado ao arrependimento, a uma mudança, a uma conversão. Certo? Diga lá, Carlinhos. O dia do Senhor aqui ele está em forma de juízo. O dia do Senhor para nós aqui é um mandamento, né? É a questão de santificar um dia, separar um dia. Então, o dia do Senhor aqui em Joel, ele está apresentado como sendo uma manifestação do juízo de Deus. É o dia, vamos dizer assim, né? Na linguagem bíblica, é o dia do acerto de conta, é o dia que a conta chegou, é o dia em que Deus cobrará, descerá um juízo, manifestará a sua ira e o seu desprazer contra os pecados e os pecadores. Então, o dia do Senhor, como também o dia escatológico, o grande e terrível dia do Senhor escatológico, que é o último dia em que Deus vem pedir conta a todos, é apresentado como um dia de juízo, um dia de ira, um dia terrível, um dia de tristeza para aqueles que não se acharem em Cristo Jesus. Então a diferença é essa, Carlos. A expressão empregada aqui pelo profeta, aqui no livro de Joel, se referindo ao dia do Senhor como a chegada do juízo, do acerto de conta, do juízo de Deus sobre os iníquos, sobre os pecadores. E o dia do Senhor, que nós aqui
chamamos, né, de respeito ao quarto mandamento, que é um dia separado para a adoração, para o culto, para o serviço a Deus, para ser santificado, para ser separado. Essa é a diferença. Certo? É o Shabat, né, que é o descanso, o dia de descanso. Mas esse dia do Senhor é o dia do juízo, o dia do acerto de contas. O propósito do livro, irmãos, é despertar o povo para a condição na qual eles se encontram e chamá-los ao arrependimento para que possam escaparem do juízo presente, a disciplina que estava sobre ele, e desfrutarem das bênçãos futuras prometidas por Deus. Esse é o propósito do livro. Despertar o povo para a condição que eles se encontravam. Chamá-los ao arrependimento, a fim de que eles possam escaparem do juízo presente, se livrarem da disciplina de Deus que estava acontecendo no presente, e como também preparar eles para desfrutarem das bênçãos futuras prometidas por Deus. Esse é o propósito do livro. A estrutura do livro, irmãos. A estrutura do livro. O livro é dividido basicamente em 3 partes. 3 partes. São 3 capítulos. É dividido em 3 partes. A primeira parte é todo o capítulo 1, onde o profeta descreve a presente manifestação do dia do Senhor sobre o seu povo, dia do juízo, dia da disciplina, numa disciplina em forma de calamidade natural. A terra está sofrendo uma grande devastação causada por uma praga de gafanhotos e pela estiagem. Ele descreve isto dos versos 2 a 12 e segue em um chamado e apelo por arrependimento e correção de conduta por parte de todo o povo, dos versículos 13 a 20 do capítulo 1. É como nós iremos dividir aqui esse capítulo, né, em 2 partes. A segunda parte, irmãos, é o capítulo 2, versículo 1 a 17. A segunda parte da estrutura do livro. Capítulo 2, versículo 1 a 17. Onde fornece uma transição entre a praga histórica e real dos gafanhotos descrita no capítulo 1 para o dia do Senhor escatológico, que é referido do capítulo 2, versículo 18 até o capítulo 3, 21. Valendo-se de uma invasão de gafanhotos como pano de fundo, o profeta, com um aumento de intensidade, pinta um quadro impressionante da visitação repentina do Senhor em vingança aos inimigos do seu povo. Que vai do capítulo 2, versículo 1 a 11, e dos versos 12 a 17 do capítulo 2, ele renova o apelo por um arrependimento ao povo. Certo? Essa é a segunda parte. A terceira parte, irmão, vai do capítulo 2, do verso 18, e todo o capítulo 3, né, até o verso 21. Nessa parte, o Senhor fala diretamente, assegurando ao povo que continuará presente em seu meio. Essa porção do livro supõe que o arrependimento exigido nos textos anteriores havia ocorrido e descreve a resposta do Senhor à oração do seu povo. Certo? Então, essa terceira parte aqui é interessante, porque é a parte em que o Senhor fala diretamente ao povo, através do profeta, e indica, né, que o arrependimento exigido nos versos anteriores, capítulo 1 e no capítulo 2, foi atendido pelo povo. É interessante. Então, Deus vai estar respondendo à oração do seu povo. O capítulo 2, versículo 18 a 21, faz a transição da mensagem de lamento e maldição para a garantia de que a presença de Deus permanecerá no meio do povo e da reversão do quadro de desastre e calamidade que se abateu sobre as pessoas. Então, a resposta de Deus fazendo 3 promessas para garantir a sua presença aos arrependidos. A primeira promessa é a restauração material por meio da cura da terra. Aí do capítulo 2, versículo 21 a 27. A segunda promessa é uma promessa de restauração espiritual por meio do derramamento do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 28 a 32. E a terceira promessa é uma promessa de restauração da nação por meio do castigo divino sobre os seus inimigos. Então, do capítulo 2, a partir do verso 18, existe uma transição de lamento, de maldição, para uma resposta de Deus às orações do seu povo, fazendo essas 3 promessas, porque eles se arrependeram. A promessa é de que Deus sempre permanecerá no meio do seu povo.
Então ele promete restauração material por meio da cura da terra, restauração espiritual por meio do derramamento do Espírito Santo e uma restauração da nação, do povo, né, da nação, por meio do castigo divino sobre os seus inimigos. Ou seja, Deus promete vingar o seu povo por conta das atrocidades dos seus inimigos. Ok? Essas são algumas informações necessárias para que a gente possa entender, e agora vamos entrar propriamente no texto. Os irmãos têm alguma pergunta? Ficou claro? Eu sei que é muita informação, mas se for alguma dúvida, os irmãos, levanta a mão e perguntar. Certo? As 5 vezes que aparece a expressão dia do Senhor no livro, como eu disse. Capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 31. Capítulo 3, versículo 14. São todas as vezes que aparece a expressão dia do Senhor. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Mostrando claramente que o tema central é sobre este dia do Senhor, empregado para a disciplina presente do momento em que o povo estava passando. Serve também como prelúdio, um alerta para o grande dia do Senhor que acontecerá escatologicamente, né? Aquele grande último dia, os inimigos de Deus receberão a justa punição pelos seus pecados. Vamos lá, irmão. Hoje nós iremos ler Joel capítulo 1, versículo 1 a 12. Título do nosso estudo hoje: Contemplando a devastação. Contemplando a devastação. Vamos ler verso 1 a 12. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingido de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Irmãos, nós passamos por muitas dificuldades na vida e em muitas circunstâncias desfavoráveis nos sobrevêm. Isso por diversas razões. Nós, como cristãos, como a gente já falou em um outro momento, algumas dificuldades, o sofrimento que nós enfrentamos é simplesmente Deus, em sua bondade e graça, trazendo ou enviando esses momentos de sofrimento e dificuldade com o objetivo de nos santificar, de nos fazer mais parecido com Cristo. Esse é um dos objetivos pelos quais cristãos passam por sofrimento, por tribulação, por dias difíceis. É simplesmente Deus trabalhando em nós, nos moldando, nos conformando à imagem de Cristo, nos santificando, nos fazendo mais parecido com Ele. Todavia, irmãos, há outros momentos na nossa vida e dificuldades e sofrimentos que nós passamos
que não é simplesmente a ação de Deus a fim de nos santificar e nos parecer parecido com Cristo, mas é muitas vezes a disciplina de Deus sobre nós. A disciplina de Deus sobre nós, sobre mim pessoalmente, a disciplina de Deus sobre a nossa família, a disciplina de Deus sobre a igreja, a disciplina de Deus sobre uma nação. E essa disciplina de Deus que vem sobre o seu povo é simplesmente a consequência do pecado do seu povo. A disciplina ela é causada pelos nossos pecados, causada pela nossa rebelião, causada pela nossa transgressão. Então, a disciplina de Deus ela é condicionada à maneira em que o seu povo vive. Se o seu povo está vivendo uma vida piedosa, santa, de obediência, de consagração a Deus, é certo que Deus não irá discipliná-lo, porque não há razão nem motivo para ele fazer isso. Qual o motivo ou a razão de eu disciplinar os meus filhos se eles não estão desobedecendo ou em rebeldia? Não faz sentido. Mas quando o povo de Deus se desvia dos seus caminhos, manifestam rebeldia, manifesta desobediência, e pelo fato de Deus os amá-lo, isto suscita a disciplina de Deus sobre o povo. A disciplina de Deus não é nada mais, nada menos do que a resposta de Deus à rebeldia do seu povo. É Deus respondendo à desobediência, à rebeldia, os maus caminhos em que seu povo está trilhando. Então precisamos entender muito bem isso aqui, como eu já falei em outro momento. Sabemos bem identificar o que é disciplina e o que é provação. Provação é um momento de dificuldade, um momento de calamidade, um momento de sofrimento, um momento de choro. Assim também como é a disciplina. Só que as causas os motivos são diferentes, as razões são diferentes. Provação é trazida por Deus ao seu povo a fim de santificá-lo, de conformá-lo à imagem de Cristo, de torná-los mais piedosos, mais dependentes, de ensiná-los, de amadurecê-lo. Disciplina é para fazê-lo voltar para o caminho porque eles estão desviados. Estão desviados. E o livro de Joel, irmãos, é exatamente um livro que tem esse objetivo, que tem esse propósito. Qual o propósito? Trazer o povo de Deus de volta para o caminho. Como eu falei logo no começo, o livro não vai falar em nada qual o pecado do povo. Só vai mostrar que o povo pecou porque eles estão debaixo de disciplina e existe um chamado solene ao arrependimento. Então, a disciplina de Deus tem o objetivo de trazer um povo dele que está desviado para o caminho da justiça novamente. E é o que está acontecendo exatamente aqui no livro de Joel. Nessa primeira parte do capítulo 1, do versículo 1 a 12, como nós iremos ver hoje, o profeta, ele vai destacar 2 pontos principais. O primeiro ponto vai do versículo 1 a 4, que é o profeta convocando, chamando o povo a contemplar o tamanho da devastação que foi causada ou está sendo causado pela praga daqueles gafanhotos. Então, como se ele tivesse assim, olhem, parem, olhem e contemplem a condição de vocês. Parem, olhem e vejam a terrível circunstâncias e situação que nós estamos passando. Olha para o campo, olha para a terra, olha ao nosso redor, olha as terras como estão, olha as árvores como estão, olha o que fez o gafanhoto. Olha o tamanho da devastação.
E na segunda parte, que vai do versículo 5 a 12, ele então chama o povo a despertar para a realidade na qual se encontra, que o povo estava, apesar da situação ruim que eles estavam passando devido à disciplina de Deus em virtude dos seus pecados, o povo estava como se estivesse dormindo, como se estivessem bêbados. Eu já vi uma pessoa bêbada, né? A pessoa bêbada, ela está aqui de um jeito que o mundo pode acabar aqui ao redor dela, ela está nem aí, está assim. Homem, rapaz, sai daí que vai esse preto aqui acima de tu. Aonde? Quando? Quem? Assim, nem aí para nada. Ela não percebe o perigo, ela não percebe a realidade na qual eles estão enfrentando. Então, do versículo 5 a 12, o profeta faz exatamente isso. Ele dá um chamado. Ébrios, despertai e chorai. Vocês estão percebendo? Despertem do sono profundo causado pela embriaguez, né? Essa é a ideia que o profeta está aqui destacando. Eles estão agindo, se comportando como se estivessem bêbados, completamente desnorteados, sem sentido, sem noção, sem percepção da realidade na qual eles estavam envolvidos. Existe esse chamado. Então, em primeiro lugar, irmãos, versículo 1 a 4, uma convocação para contemplar a devastação que eles estavam sofrendo. Versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos aprender aqui, é que isso aqui é uma mensagem que vem de Deus. A fonte dessa mensagem profética, a fonte dessa exortação, a fonte desse chamado, a fonte dessa repreensão, vem do próprio Deus, através do ministério de Joel. Portanto, é a palavra de Deus. É Deus falando diretamente com o seu povo, através do profeta de Joel, a fim de mostrar e despertar eles para a realidade na qual eles se encontravam. Então, trazê-los ao arrependimento e ao caminho da justiça. É interessante que o significado do nome de Joel é Javé é Deus. Isso sugere bastante coisa, como por exemplo, é como se Deus, através do nome de Joel, estivesse dizendo assim que somente Deus, somente Javé é Deus, não há outro além dele. E que ele faz justiça e juízo na terra dos homens. E que ele cobra o seu povo, que ele exorta o seu povo, que ele repreende o seu povo. E que ele faz o seu povo o que ele bem entende, não como os falsos deuses, que provavelmente eram um dos tipos de pecado que o povo aqui estava envolvido. A idolatria. Javé é Deus, não há outro além dele. Versículo 2 ele diz: ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Alguns estudiosos dizem que esse chamado aos velhos aqui, aos anciãos, é um dos argumentos para sustentar a ideia de que esse livro foi escrito, esse ministério foi exercido em um período em que Judá estava sem rei. Por isso que alguns sugerem o período de Atalia, né, a rainha má, perversa, que usurpou o trono, matou todos os filhos do rei, exceto Joás, que foi guardado e protegido no templo. Mas também não há muita certeza quanto a isso, irmãos. Então, ouvi vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Não é apenas aos anciãos, que eram os líderes do povo. Os anciãos eram a liderança do povo, junto com os sacerdotes. E quando havia rei, quando tinha rei. E todos os habitantes da terra, ou seja, é uma palavra, é um chamado a ouvir o que ele vai passar a dizer a toda a população de Jerusalém, a todo o Judá, o reino de Judá, que estava passando por essa tal calamidade. Então ele diz: aconteceu isto em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? O que vocês estão passando aqui? Porventura foram vossos pais que passaram no lugar de vocês? Não! O que vocês estão sofrendo é vocês que estão sofrendo, estão passando por isso hoje, no presente momento. Essas perguntas servem como uma base para aquilo que ele vai passar a dizer a partir do versículo 3, né? Em diante. Esse chamado a despertar para a realidade na qual eles se encontravam. Então ele diz, versículo 3: narrai isto a vossos filhos,
E vossos filhos os façam a seus filhos. E os filhos destes a outra geração. Irmão, sabe o que o profeta está dizendo aqui? Veja, eu meditando aqui, eu aprendi uma lição muito importante. A gente tem um costume de passar para os nossos filhos a fim de orientá-los no caminho da justiça, somente aquelas coisas que foram boas na nossa vida, né? Mas o profeta está dizendo aqui que o povo deveria contar isso aos seus filhos, e os filhos dele contar aos seus netos, e os netos dele contar as orações. O quê? A calamidade que eles estavam sofrendo. Essa devastação que eles estavam sofrendo na pele. Esse sofrimento. Essa disciplina. Então, aqui a gente aprende uma primeira lição. Nós, como cristãos, irmãos, devemos contar aos nossos filhos os momentos de disciplina que nós passamos na nossa peregrinação cristã, a fim de ensiná-los de que o nosso Deus, Ele é um Deus que disciplina todos aqueles que Ele ama. E se os nossos filhos, crentes, andarem no caminho de destruição, no caminho de rebeldia, no caminho de desobediência, nos caminhos tortuosos, se desviarem do caminho do Senhor, é certo que Deus irá discipliná-los. Eles irão sofrer. Eles irão padecer. Eles irão sentir na pele o estralado chicote de Deus. A disciplina paternal de Deus. Então, o que o profeta está dizendo aqui é exatamente isso. Vocês contem o que vocês estão passando para gerações futuras. Nunca esqueça desse momento. Desse momento que vocês estão sofrendo na pele a disciplina de Deus devido aos seus pecados, devido à sua rebeldia, devido à sua rebelião. Não oculte isso. Ao contrário, pegue isso e dê exemplo e lições às futuras gerações, mostrando que Deus, Ele pune, Ele disciplina os filhos que andam em rebeldia. O povo que anda em rebeldia. O povo que anda em pecado. O povo que anda em desobediência ao Deus da aliança. Narre isto aos vossos filhos, e os vossos filhos narre isto aos seus filhos, e os filhos destes narre isto a outra geração. Agora o quê? A intensidade da disciplina, irmãos. A gravidade da disciplina. O tamanho da devastação a qual o profeta está chamando para que o povo contemple. Então, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Irmãos, há uma discussão quanto a esses tipos de gafanhoto, né? Alguns vão entender que são tipos de gafanhoto diferentes, e alguns outros intérpretes vão entender que são apenas fases diferentes da vida do gafanhoto. Então, pequenininho, né? Seria aí o gafanhoto cortador. Então, eles desenvolvem mais um pouco, se torna um gafanhoto migrador. Depois, um gafanhoto devorador e um gafanhoto destruidor. Então, alguns intérpretes entendem que diz respeito à fase da vida de um gafanhoto. Ele pequenininho, ele apenas corta, né? Então ele vai crescendo, vai desenvolvendo e vai aumentando o seu poder de destruição. Aumentando o seu poder de destruição. Mas o ponto aqui não é esse especificamente. O que o profeta está dizendo aqui é chamando o povo a contemplar a gravidade da calamidade ou da destruição que esses gafanhotos causaram nas suas terras. É como se estivesse assim, olhem e contemplem. Olhem ao nosso redor. Olhem as nossas terras. Olhem a nossa plantação. Olhem as nossas árvores. Veja se há alguma coisa a mais. Os gafanhotos comeram tudo.
O que um deixou, o outro comia. Um que um deixava, o outro comia. Um que um deixava, o outro comia. O ponto é a intensidade da gravidade de tal devastação, irmãos. Sabe o que é as árvores ficar só praticamente o tronco? Sabe o que é não ter sequer um pé de repolho, um pé de alface, um pé de coentro, uma abobrinha, uma cebolinha? Não ter mais plantação e as árvores maiores estão completamente devastadas, não ter sequer uma folha ou um galho sequer produzido. Estão completamente devastadas. Então esse primeiro ponto aqui é o profeta dizendo: contemplem a condição que vocês estão. Olhe ao redor de vocês e veja a tão grandiosa devastação causada pelos gafanhotos, que é a maneira disciplinar de Deus de lidar conosco. Deus enviou esses gafanhotos em forma de disciplina para nos punir. Então contemplem, vejam que tamanha devastação. Veja que tamanha devastação. Irmãos, nós aprendemos aqui algumas lições. Evidentemente que não em termos materiais, não é? Porque todo o Antigo Testamento praticamente ele era usado, foi usado como uma tipologia. No Novo Testamento se aplica de uma certa maneira espiritual, embora certo tipo de coisas materiais ainda aconteça da parte de Deus na nossa vida, como forma de disciplina. Mas, irmãos, não tem disciplina maior que a igreja possa viver hoje do que a falta da presença de Deus. Ainda que possamos estar desfrutando das coisas materiais, tem uma vida confortável. Mas respondam se há outro tipo de disciplina pior para a igreja do que a falta da presença do seu Senhor. Aqui a disciplina ao povo está em forma material, de calamidade natural por parte de gafanhotos enviados por Deus para disciplinar o seu povo. Mas o que é pior, irmãos? A falta material, de coisas materiais, de limitações em algum tipo de sustento, ou a falta da presença de Deus na igreja? Tanto é que no capítulo 3, como a gente viu aqui na introdução, em virtude do arrependimento do povo, em resposta ao chamado de Deus ao arrependimento, Deus faz a promessa que é o quê? Que a sua presença permanecerá no meio do povo. Para garantir essa presença dele no meio do povo, ele promete 3 coisas que nós vimos: restauração material, restauração espiritual e a restauração da nação, através da vingança sobre os seus inimigos. E aqui eu lembro a igreja de Laodiceia, se não falha a memória, uma igreja que tinha tudo e era bastarda, mas onde é que Cristo estava? Batendo na porta do lado de fora. Não é isso? Eis que tua porta e bato. Esse texto é usado para evangelismo às vezes, mas não tem nada a ver de evangelismo, né? Para trazer a ideia de que Jesus está batendo na porta do coração do pecador. Não. Esse verso é Jesus falando com a igreja. Porque ele estava de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar para ter comunhão e ceiar com os irmãos. Então era uma igreja que funcionava, que tinha todas as suas atividades, mas não tinha a presença de Cristo, irmãos. Uma igreja até pode funcionar, até pode fazer todas as atividades, o culto, escola bíblica, pode ter tudo isso e funcionar muito bem, como uma máquina.
mas não tem Cristo. Cristo está lá de fora. Então, o que é pior em termos de disciplina paternal quando a sua presença não está na igreja? Quando estamos em si mesmados, achando sermos o bambambam da cristandade, quando o nosso Senhor está lá naquele portão. Deixa eu entrar, rapaz. Tamanha é a falta de espiritualidade que sequer a igreja percebe de que Cristo não está na igreja. Está do lado de fora, querendo comunhão com a igreja. Pedindo para entrar. Chamando-nos ao arrependimento. Essa é a principal lição, irmãos, que nós aprendemos nesse primeiro ponto. Parem e contemplem a situação na qual a igreja se encontra. Como o profeta está fazendo aqui com o povo de Judá. Contemplem, olhem, ouve isto. Olha o que fez os gafanhotos. Não deixou nada. Estamos arruinados. Mal temos o sustento. Tem disciplina pior, irmãos, do que a falta da presença de Deus na igreja, onde tudo é apenas mecânico, onde o povo está desapercebido, está dormindo, não ainda despertou e ainda não teve o discernimento da situação que a igreja se encontra. E continua e permanece exatamente na mesma situação. Mas através dessa palavra, pela manhã, abre os olhos e contemple a situação da igreja. Olhe para a nossa condição como igreja, como crentes, espiritualmente falando. Materialmente falando, está tudo ok, tá? Algumas dificuldades que é normal. Mas olha a situação da nossa igreja, irmãos. Já há quanto tempo viemos nos arrastando? Há quantos anos viemos nos lamentando? Há quantos anos viemos nesse sono, nessa indiferença, nessa frieza, nessa apatia espiritual em que nós não percebemos a situação que nós estamos? Parece que está tudo normal. Então, contemplem, olhe agora nesse momento, analise, investigue, busque discernimento para a situação da igreja e olhe para a grande devastação que os gafanhotos causaram no nosso meio. Evidentemente que os gafanhotos aqui eram literais, né? Certo? Que acabavam com as lavouras e plantações, literalmente. Mas se nós pudéssemos inferir e espiritualizar a coisa, né? Veja o quanto os gafanhotos causaram prejuízos na nossa igreja. Discussões, dissensões, brigas, inimizades, maledicência, pecados. Então contemplem, irmãos, a devastação, o grau de destruição e a situação
que a igreja se encontra. E atentem para esta palavra, porque é a palavra do Senhor. Porque não foi os nossos pais que viveram isso, mas somos nós que estamos vivendo no presente. Temos que parar de olhar para trás e passar a viver o presente como deve ser vivido. E que se um dia, pela graça de Deus, nós fomos curados dessa situação, possamos nos lembrar disto e contar às gerações futuras. E assim, meus filhos, irmãos, não andem por esse caminho. Porque Deus trará juízo. Deus disciplinará. Deus fará você sofrer se você for por esse caminho. Por quê? Porque nós já sofremos isso. Nós já passamos por essa experiência. E essa é a grande dificuldade das gerações futuras, dos nossos filhos, às vezes, né? Às vezes eu converso com meus filhos e eu digo algumas coisas que eu vivi no passado, não todas, mas algumas coisas. Eu digo, meu filho, tá vendo? Não vá por esse caminho não, que é errado. E as coisas não vai dar certo. Vai dar errado, você vai sofrer. Mas, às vezes, por outro, eu vejo eles fazendo as coisas erradas de casa. Né? São difíceis de entender até que passe pela experiência do sofrimento. Mas para que as gerações futuras sejam poupadas, é necessário a gente usar da nossa experiência de dor, a fim de instruí-los, para que ele não ande no caminho errado e também sofra a mesma coisa que nós sofremos. Contemplem, irmãos, a devastação causada devido ao nosso pecado. É a disciplina de Deus, mas é a resposta de Deus à nossa rebeldia. Os gafanhotos é a resposta de Deus à rebeldia do povo de Judá. Gafanhoto esse que causaram todas essas destruições. Segundo lugar, irmãos, vamos correr. O profeta então passa agora a fazer um chamado para que o povo desperte para a realidade na qual se encontra. E então passa a descrever a devastação. Versículo 5 a 12. Então ele diz, ébrios. Veja que logo após tem uma vírgula, né? Quando tem essa vírgula logo depois do sujeito, substantivo próprio, é uma vocação. Quando eu digo assim, Valdir, eu estou invocando Valdir. Eu estou chamando a atenção dele. Em casa, praticamente todos os dias tem invocação. Sara, faça isso não. Anthony, pare com isso. Helena, faça isso não, Helena. Então, quando eu falo Helena, Sara, Anthony, eu estou invocando eles, estou chamando eles, chamando a atenção deles. Da mesma maneira aqui. Só que o termo que é usado pelo profeta é ébrios, que é o oposto de sóbrio, né? Bêbados. Ébrios, bêbados. Não é que eles estavam bêbados, o que eram bêbados. Mas para a postura deles, diante de tal calamidade, era como se eles estivessem agindo como bêbados. Eles não estavam apercebidos do que estava acontecendo ao seu redor, estavam assim voando. Então ele chama, ele invoca, ele chama a atenção deles, ébrios. E agora exorta, despertai-vos e chorai. A ideia aí de despertai-vos é de despertar subitamente do sono. Estavam dormindo como bêbados, né? Caídos em calçadas. Completamente desnorteados da realidade na qual ele se encontrava, das circunstâncias na qual ele estava envolvido. Eu tive na minha família já bêbados, né? Embriagados, viciados. Era exatamente assim. O mundo poderia cair na cabeça dele, ele não estava nem aí.
Homem, sai daí que isso é perigoso. Ele nem presta atenção e o cara nem aí. Estava apercebido para as circunstâncias desfavoráveis nas quais eles se encontravam. Exatamente aqui. O profeta chama eles de bêbados. Não que eles estivessem bêbados, ou fossem embriagados ou bêbados, ou tivessem caído pelos cantos. Mas a atitude ou a postura deles diante de tal calamidade era como se estivessem bêbados. Estavam desapercebidos das coisas. Estavam percebendo a realidade na qual eles se encontravam. Então ele diz: despertem, acordem, percebam, prestem atenção, e chorai. Uivai, todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Isto é, os gafanhotos tinham destruído até mesmo mais videiras. Como teria vinho se não tinha uva? O vinho foi tirado da boca de vocês. E, para destacar, não é? O vinho nas escrituras é um símbolo de alegria. Símbolo de alegria. O vinho foi tirado da boca de vocês. Despertem, acordem, chorem, lamentem. Porque a destruição e a devastação é tamanha que não ficou sequer um cacho de uva. Toda a videira foi devastada pelos gafanhotos. Vocês não estão percebendo isso? Despertem! Irmãos, o povo estava debaixo da disciplina de Deus, passando por tal calamidade, mas estavam como bêbados sonolentos que não percebiam, não assimilavam, não despertavam para a situação na qual se encontravam. Irmão, será que nós estamos assim? Será que não é essa a nossa condição como igreja? Será que não estamos em uma postura de como pessoas bêbadas, sonolentas, desapercebidas da realidade na qual nós nos encontramos? Da situação na qual estamos? Então ouçam esse chamado de Deus. Despertem. O sono que vocês se encontram, da embriaguez que vocês se encontram, que não deixam vocês perceberem a condição que nós estamos, não deixam vocês assimilarem, nem despertarem para a situação na qual vocês se encontram. Despertem subitamente desse sono, dessa embriaguez, dessa falta de sensatez, dessa falta de discernimento para a situação na qual nós nos encontramos, irmão. Até quando vamos permanecer desse jeito? Sonolentos. Empurrando tudo com a barriga, parecendo que está tudo bem. Mil maravilha, está tudo certo. Precisamos despertar, irmão. Precisamos despertar. Versículo 6. Por que então foi tirado o vinho da nossa boca? Por que então a necessidade de despertar, e chorar, e lamentar, e acordar do sono ébrio que nós estamos? 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem a queixada de uma leoa. Irmãos, aqui, esse livro é muito difícil, sabe? Não há consenso quase em nada. Pode ser que o profeta esteja se referindo a alguns povos inimigos que vieram contra o povo de Judá. Como, por exemplo, capítulo 2, versículo 4 a 5, ou melhor dizendo, capítulo 3, versículo 4, aparecem 3 nomes aí de povos inimigos: Tiro, Sidom e a região da Filístia.
Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso que quereis contra mim? É vingança que quereis contra mim? Se assim se quereis vingar, farei, sem demora, cair sobre vós, sobre a vossa cabeça, a vossa vingança. Então, alguns entendem aqui que esse versículo aqui está fazendo referência a esses povos que, em um dado momento, vieram contra o povo de Judá e, de alguma maneira, trouxeram calamidade a eles também como uma forma de disciplina. Mas, o mais indicado é que isso é uma metáfora para os gafanhotos. Certo? Uma metáfora para os gafanhotos. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão. E eles têm queixadas de uma leoa, né? Por conta daquela fisionomia do gafanhoto, daquelas presas que ele tem assim, né? Então, o mais indicado e o mais aceito é que esse verso 6 é uma metáfora aos gafanhotos. Uma metáfora de gafanhoto, porque o capítulo 1 especificamente trata exatamente sobre isso, né? Sobre a praga dos gafanhotos que devastou toda a plantação do povo de Judá. Então, essa é a razão de despertar, essa é a razão de chorar e de lamentar, essa é a razão do porquê o vinho foi tirado da nossa boca. Esse grande exército poderoso e inumerável, que tem dentes de leão e tem queixada de leoa, veio contra mim. Veio contra a cidade e devastou tudo. Isso aqui é os gafanhotos. Então ele começa a descrever, irmãos. Versículo 7. Fez de minha vide uma assolação. Vide, você sabe o que é, né? Videira, uva. Tem um aqui no quintal. Destroçou a minha figueira. Figo, né? Irmãos, os gafanhotos não davam, isso aqui é interessante, veja só. Os gafanhotos não davam preferência a essas árvores. A videira e a figueira, eles não davam preferência. Por isso, elas só eram atacadas quando não havia restado nenhuma outra planta. Ou seja, isso mostra o tamanho da devastação. Quando os gafanhotos passavam a comer a videira e a figueira, é porque não tinha mais nada para eles comerem. Porque eles não davam prioridade a esse tipo de planta, de árvore. Eles comiam logo os outros. E aí, quando não tinha mais nada, ele ia para o que restava. A videira, a figueira, e acabar com tudo. Então, isso mostra a devastação com que esses gafanhotos causaram na vegetação do povo de Judá. A terra do povo de Judá. Aponta exatamente para a ideia de que tudo, praticamente tudo, foi consumido pelos gafanhotos, irmãos. Pior ainda, finalzinho do versículo 7, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Irmãos, os gafanhotos são conhecidos não apenas por devorar a vegetação, mas também por quebrar galhos e arrancar a casca de árvores. Se o dano causado à casca fosse grande demais, isso aqui era o grande problema. Se o dano causado às cascas da árvore fosse grande demais, a árvore poderia até mesmo morrer. Não sobreviveria. E mesmo que sobrevivesse, o processo de cura da árvore reduziria em grande escala sua capacidade de produzir figos, de produzir frutos. Então veja que essa devastação, essa destruição causada pela disciplina de Deus através dos gafanhotos, tinha um valor temporal meio que longo. Porque o fato dos gafanhotos comerem as árvores, comer as cascas da árvore, corria o grande risco das árvores morrerem. E se não há árvore viva, não há fruto, não há produção, não há sustento, não há alimento. E no pior e na melhor das hipóteses, essa árvore seria curada, mas esse processo de cura duraria um tempo e isso abalaria ou afetaria a quantidade de produção dessa árvore. Então ela produziria muito menor agora, depois que ela foi ferida, passou por esse processo de cura e tudo mais. Então veja o tamanho da devastação e do prejuízo que esse gafanhoto estava causando. Agora vale a pena lembrar. Por causa de quê, irmãos? Pecado
rebeldia. Isso é a resposta de Deus à rebeldia do povo. Isso é a disciplina de Deus. Versículo 8. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Novamente, outro chamado. Outra convocação, dizendo assim: lamentem com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Ora, se ela é virgem, como ela tem marido? Isso vai explicar o seguinte: a palavra traduzida por virgem aí se refere a uma mulher que não havia deixado oficialmente a casa do seu pai. Ela podia ter um marido por contrato, isto é, o dote tinha sido pago a respeito do rapaz com quem ela estava comprometida, caso o preço da noiva já tivesse sido consumado. Certo? Então é, por exemplo, o caso de Saúl agora há pouco, né? Aqui, a mulher, a jovem era virgem, aí estava morando na casa de seus pais, só que já havia um compromisso de casamento. E isso foi fincado através do pagamento do dote. Então, eles estavam noivos, prestes a casar. Certo? Por isso que a virgem está chorando pelo marido. E qual é a metáfora aqui? Qual é a metáfora aqui? Se refere ao luto de uma mulher que esteve noiva e muito perto de se casar, mas que perdeu seu marido. Não, isso aqui é uma metáfora. Então imagine agora há pouco a nossa irmã Saúde, né? 32 anos a irmã Saúde tem. É isso? Essa faixa, né? 31, 32 por aí. Passou esse tempo todo esperando casar, um marido. Aí noivou alguns anos atrás. E esse noivado já era um comprometimento, né? De casamento. Estava naquela expectativa, aquela alegria, tudo sendo organizado, arranjado. E aí ela casou agora dia 20. Dia 20. Casou dia 20 de janeiro. Imagina dia 15 o Willy morresse. Pense no sofrimento. Pense no luto. O profeta está dizendo a mesma coisa. Chorem como uma virgem que perdeu seu marido a prestes do casamento. Prestes a casar. Já estava noiva, já estava arranjada, já estava aliançada, já estava compromissada, o dote já tinha sido pago, tudo estava sendo preparado. Na semana do casamento, o marido morreu. E lembrem que naquela época, o casamento era algo extremamente importante para uma mulher. Né? Extremamente importante, era de alto valor. Infelizmente hoje parece que não é tanto, deveria ser. Naquela época era algo extremamente estimado pelas jovens, casar, construir uma família, gerar filhos para o seu esposo, para a glória de Deus. Então imagine uma virgem, noiva, comprometida, que perdeu o seu marido há 2 dias do casamento. O profeta está dizendo exatamente isso. Lamentem como esta virgem. Lamentem como uma virgem que está prestes a casar e repentinamente fica viúva. À beira do casamento, às portas do casamento. O casamento ser consumado. A ênfase aqui, irmãos, é a dor do luto. Por isso que ele usa essa metáfora de uma virgem que está prestes a casar e perde seu marido praticamente na porta da igreja. Que dor deveria ser, ou deve ser para uma pessoa assim, que passou por isso. Então, semelhantemente a uma virgem que está lamentando pelo seu noivo, na semana do casamento que morreu, assim também, com esse mesmo luto, com essa mesma dor, com essa mesma angústia de alma, com esse mesmo quebrantamento, vocês devem lamentar também pela situação que vocês se encontram.
Irmãos, o tamanho da dor é proporcional ao tamanho do sofrimento. E o profeta aqui está usando as figuras mais dolorosas no que diz respeito ao luto, mais dolorido, mais sofrido, a fim de fazer sobressair a condição devastadora, a circunstância desfavorável que esse povo estava passando e não estava atinando para isso. Tamanho era a devastação pelos gafanhotos, que até mesmo, irmãos, as ofertas estavam sendo impedidas de serem oferecidas a Deus, porque eles estavam em extrema pobreza. Veja o versículo 9. O profeta diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares. A oferta de manjares está descrita lá em Levítico 2, que é oferta de grãos, flor de farinha, trigo, cereais. Era feito com cereais, flor de farinha, azeite, sal. E incenso. Era essa oferta de manjares. Mas o conteúdo principal dessa oferta de manjares era cereal, trigo, cevada, a partir do qual eles faziam esse manjar para oferecer a Deus como oferta. E essa oferta, irmãos, eles tinham como principal objetivo o reconhecimento e consagração do sustento e do seu trabalho. Então essa oferta de manjares era oferecida, exigida por Deus, como uma expressão de gratidão. Uma expressão de reconhecimento, de louvor e de gratidão a Deus, porque Ele tem dado o nosso sustento, Ele tem dado o nosso trabalho, Ele tem dado o pão de cada dia. Mas qual era a situação aqui? Não havia oferta mais de manjares. Por quê? Porque não tinha mais grãos. Os gafanhotos tinham consumido tudo. Não tinha mais como eles, de maneira litúrgica, cultica, expressar a sua gratidão, o seu reconhecimento a Deus pelo sustento e pelo trabalho, porque eles não tinham. E cessou esse tipo de oferta no templo, no culto. Também foi cortada da casa do Senhor não somente a oferta de manjares, mas também a libação. Você sabe o que é libação? Oferta derramada. Ok? Isso aí está lá em Números 15, versículo 5 a 7. É uma oferta derramada de vinho ou azeite. Então era quando o ofertante lá, entregava a sua oferta, o seu sacrifício aos sacerdotes. Os sacerdotes arrumavam sobre o altar para ser oferecido em holocausto. Só que antes de ser queimado em holocausto, oferecido em holocausto, o sacerdote vinha e derramava azeite ou vinho sobre aquele holocausto, aquele sacrifício. Então isso é a libação. É quando o vinho ou azeite era derramado sobre o sacrifício. O objetivo, irmãos, era o significado é expressar alegria na adoração e uma consagração de vida. Ou veja, não havia alegria mais no culto, simbolizado pelo derramar de vinho, a libação de vinho. Não havia mais. Essas coisas não mais tinha, porque o devorador acabou com tudo. Os gafanhotos acabaram com tudo. Não havia mais trigo, não havia mais cevada, não havia mais uva para fazer vinho. Não havia mais trigo nem cevada para fazer pão. Não havia mais grão. Tudo tinha acabado. Tudo que existia era alguns poucos animais que já estavam morrendo. Como diz aí, versículo 18, do capítulo 1, veja aí. Como geme o gado
As manadas de bois estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Versículo 20. Também todos os animais do campo bramam suspirando por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Aqui já aponta para uma outra maneira de Deus disciplinar o povo, né? Não apenas os gafanhotos, mas havia também estiagem, seca, não havia água. Só quentura, só quente. Sem um pingo de água. O gado perecendo. As poucas vegetações secas que tinha, pegar fogo. Veja que situação. Final do versículo 9. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Por quê? Porque o culto não está sendo oferecido como deveria, não há oferta de reconhecimento, de gratidão e reconhecimento e consagração do sustento e do trabalho, porque não há pão, não há cevada, não há cereais, não há grãos, não há alegria, porque não há vinho, não há azeite. Os ministros estão enlutados. Tal calamidade, irmãos, estava não apenas prejudicando suas vidas pessoais, mas também o culto a Deus. O culto a Deus sendo também prejudicado. Então, isso aqui a gente aprende uma coisa. Irmãos, a nossa vida vai refletir na igreja. A nossa vida vai refletir no culto. Em todos os sentidos. Em termos de a condição do meu espírito, da minha alma, em termos de alegria, em termos práticos, material, financeiro. Vai refletir tudo na igreja. Como estava acontecendo aqui. Não estava apenas sendo prejudicadas as suas vidas pessoais, eles estavam passando necessidades pessoais, familiares. Mas também isso refletia diretamente no culto, porque não havia mais manjares, oferta de manjares nem libação. Os ministros estavam entristecidos de tal maneira como se estivessem em luto. Por quê? Porque o que Deus pedia por oferta não estava sendo atendido. O culto não estava sendo oferecido da maneira que deveria. Por falta de recursos. E ainda, irmãos, trazia privações àqueles que foram chamados por Deus para o serviço litúrgico, os sacerdotes, os quais tinham o direito de uma parte das ofertas. Então, todas as ofertas que eram trazidas ao templo para o culto, tanto para o holocausto dos animais, como oferta de manjares, como libação, não era tudo oferecido a Deus, mas uma parte era dos sacerdotes que ministravam, serviam liturgicamente o povo. Então trazia privações até mesmo a eles, limitações, dificuldades, apertos, por tal calamidade que veio sobre todo o Judá. Irmãos, as suas responsabilidades pessoais, que trará certamente a disciplina de Deus em você, não se engane. Não é somente você que será prejudicado, as pessoas ao seu redor também. Sua família sofrerá. A igreja sofrerá com isso. O culto sofrerá com isso. Então a gente acha, irmãos, que a nossa vida é independente da igreja. Não é não. Como cristãos, não. Nossa vida está completamente ligada à igreja. Somos todos parte do mesmo corpo. Temos Cristo como cabeça dessa igreja. Então nós somos membros individualmente uns dos outros e formamos este corpo. Então a nossa vida pessoal, particular, familiar, vai refletir, queira ou não, irmãos, também na igreja na qual nós fazemos parte, estamos incluídos, aliançados e ligados uns aos outros pelas juntas e ligaduras, como diz as Escrituras, e unidos pelo vínculo do Espírito.
Eles estavam sofrendo pessoalmente, passando privações. Mas as suas privações pessoais refletiam diretamente no culto a Deus. De novo, tenho que lembrar sempre. Porque tudo isso conta o pecado do povo. De novo, a disciplina de Deus é sua resposta à rebeldia do povo. A disciplina de Deus é nada mais, nada menos do que uma resposta à rebeldia do seu povo. Vamos concluir versículo 10 a 12. O campo está assolado. Continua descrevendo. Não há nada mais no campo. O campo aqui é a parte onde há vegetação, plantação, árvore, frutífera, legumes e tudo mais. E a terra de luto. A terra de luto. A terra aqui não são as pessoas. A terra aqui é a terra literalmente que ele está usando aqui. É como se a terra tivesse de luto, porque não há nada sobre ela. Está tudo devastado. Porque o cereal está destruído. A vide se secou. As olivas se murcharam. Olivas é de onde vem o azeite, né? Certo? Olivas produz a azeitona. Só que não dessa azeitona. Tem uma azeitona roxinha, né? Que é doce. E é muito lá, velho. Ficou gostosa só. E tem essa azeitona verde. Essa é de onde vem o azeite, né? De onde se extrai o azeite. É a oliva. A oliva se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores. Uivais, vinheteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Sabe o que é messe? Colheita. Porque os lavradores devem se envergonhar, porque os vinheteiros devem uivar, isto é, lamentar, porque a colheita do campo foi completamente devastada. O vinheteiro não vai poder fazer mais vinho. O lavrador não mais poderá colher o cereal para fazer o trigo, o pão e a cevada, para fazer o pão de trigo ou de cevada, né? Porque a colheita do campo pereceu toda. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Irmãos, pensem nisso. Todas as árvores do campo se secaram. Não há sequer uma única árvore frutífera que estivesse produzindo. Estava tudo seca. Estava tudo devastada. Estava todas sem sequer uma única folha verde ou seca. Os gafanhotos acabaram com tudo. Os troncos estavam todos descascados. Algumas possivelmente já estaria até mesmo morta, alguma árvore tinha morrido. E as que sobreviveram no processo de cura, puxaria tempo para começar a produzir novamente em uma escala menor. Então aqui ele termina, irmãos, no versículo 12, a descrição do tamanho da devastação sobre a terra, chamando o povo a considerar, a contemplar, a fim de despertar para a realidade na qual se encontrava. Isso é o que mais me chama a atenção. É que apesar desta grande devastação, dessa grande circunstância desfavorável que o povo estava passando, o povo não despertava. O povo não despertava. Não havia alegria,
Como diz aí finalzinho do versículo 12, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Não havia alegria, é um fato. Mas o povo permanecia dormindo. Permanecia caído como bêbado, abatidos, desacordados, sonolentos, sem se aperceber e sem conseguirem assimilar a situação que eles se encontravam. Por isso, o chamado a despertar, a chorar e a lamentar como a vida. Acordem, despertem, olhem, percebam, assimilem a terrível situação que vocês se encontram. Irmãos, penso eu, à luz do pouco que eu conheço da história dessa igreja, à luz de tudo aquilo que eu tenho vivido nesses últimos 3 anos, já está na hora de despertar, irmão. Já está na hora de despertar. Esse sonolento sono, essa postura de como que pessoas embriagadas, bêbadas, desapercebidas para a situação espiritual na qual nos encontramos. Será que vocês não percebem que não há vigor em nós? Não há força, não há ânimo, não há disposição, às vezes falta alegria. Será que os sacerdotes, que aplica a mim agora, o ministro, quando chega aqui no domingo de manhã, vê 4 pessoas, 3 pessoas, a oração de 9 horas que a gente colocou aqui, vem 3, 4 pessoas. Já combinamos no domingo pela manhã de 9 horas, porque na quarta-feira a gente sabe que tem compromisso as pessoas, e está tudo bem, é um dia de semana, dia de trabalho. Mas o dia do Senhor, a gente colocou aqui para o dia do Senhor, para que todos estivessem aqui orando, intercedendo, buscando ao Senhor, para que Ele mude a nossa sorte e reverta essa situação que nós encontramos há longos anos, de frieza, de apatia, de fraqueza. Será que já está na hora de despertar, não? Será que não está doendo o estralar do chicote disciplinado de Deus nas nossas costas, não? Despertem, irmão, despertem. Acordemos, nos envolvamos na obra do Senhor, cumpramos nossos compromissos, nossas responsabilidades. Porque ninguém, presta atenção, ninguém consegue viver por muito tempo nessas circunstâncias. Ninguém consegue viver só sofrendo, irmão. Só doendo, só chorando, só lamentando. Mas como nós iremos ver, esse livro aqui termina como uma palavra de esperança e de promessa por parte de Deus para aqueles que se arrependem. De que estará sempre conosco, de que restaurará a nossa sorte em todos os aspectos, principalmente aspectos espirituais mesmo, a alegria da salvação em nosso coração, o vigor espiritual, a fome e a vida de oração, a vida piedosa, a comunhão, o amor, a pregação aos perdidos, o evangelismo, o viver a vida cristã de fato, o viver o evangelho na prática. E desfrutar daquilo que Paulo fala aos romanos, que o reino de Deus, irmãos, não consiste de comida e bebida, mas de alegria, de paz e de gozo no Espírito Santo. Temos desfrutado dessa alegria, irmãos, essa alegria do Espírito, esse gozo do Espírito. Temos desfrutado dessa paz, essa felicidade, que não é natural do homem, mas é produzido pelo Espírito em nosso coração, em nosso ser, em nosso convívio, em nossa reunião, em nossa assembleia, em nosso culto, em nossos relacionamentos. Eu confesso que já houve momentos aqui que eu desfrutei disso. A grande maioria não.
Grande parte não. Grande parte não. Precisamos viver isso. A essência do Evangelho, no qual nós desfrutamos dessa paz, dessa alegria, desse gozo do Espírito Santo. Amém. Despertem, considerem e contemplem a devastação e a situação que nós nos encontramos. Então, acorda. Acorda. Próximo domingo veremos um chamado ao arrependimento. Amém, irmãos. O